Bom dia. Por que Judas não foi perdoado e Pedro foi perdoado? Essa mensagem dessa manhã surgiu dessa pergunta. Numa célula que teve aqui em casa, no ano passado, onde uma irmã muito amada, muito querida, que vem sempre aqui em casa nos estudos da Palavra de Deus, ela formulou essa... E aí nós debatemos, todo mundo deu sua opinião, e no final eu também dei minha opinião, e é isso que deu origem a essa mensagem que eu estou falando com vocês essa manhã. Quem era Judas, quem era Pedro? Nós sabemos que ambos eram discípulos de Jesus. Ambos, assim como nós, eram pecadores. Todo ser humano, ele é um pecador. É o que diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ambos, na sua vida aqui na terra, tiveram erro como eu tenho e como você tem também. A Bíblia relata alguns erros de Judas e também de Pedro. Judas, por exemplo, ele era o tesoureiro, ele tomava conta do dinheiro e a Bíblia diz que ele roubava, né, aquelas ofertas. E Judas foi aquele quem traiu Jesus, entre seus discípulos, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Pedro também errou. Pedro, uma vez quando Jesus estava expondo as Escrituras, dizendo que o que teria que acontecer com ele, porque as Escrituras assim diziam, Pedro, ele confrontou Jesus e contradizeu, e foi contra aquilo que Jesus estava falando, e Jesus repreende ele de forma até dura. Está lá em Mateus capítulo 16. Pedro, no momento quando Jesus estava ali sendo acusado injustamente, quando Jesus estava sendo preso pelos oficiais romanos, quando Jesus estava ali pronto para receber sua sentença, né? Pedro estava ali fora no pátio de Jerusalém e Pedro negou Jesus. Pedro traiu a sua fé, negou sua fé. E isso também foi algo vergonhoso. Mas por que Pedro obteve o perdão, né, do seu erro e Judas não? Essa é uma pergunta bastante boa para a gente refletir em algumas coisas aqui. Mas principalmente para a gente refletir que há uma diferença tremenda entre arrependimento e entre remorso. Porque essa foi a diferença principal. Um se arrependeu e o outro teve remorso. E aí a gente tem que começar a ver a diferença principal entre remorso e entre arrependimento. O que é remorso? Remorso é você querer escapar das consequências do seu erro. Foi isso que Judas fez. Ele errou e para escapar das consequências do seu erro, ele se suicidou. É o que a Bíblia nos relata, né? Ele se suicidou, ele colocou uma corda no pescoço, pulou e a árvore que ele estava apoiado em quebrou e ele se suicidou, ele se espatifou todo, né? Então, o que Judas quis fazer? Ele quis fugir das consequências do seu erro, né? E o arrependimento? Arrependimento é o contrário. Você também erra como Judas errou, como muitos erram. Mas ao invés de tentar fugir das consequências do seu erro, você reconhece esse erro e se aproxima de Deus e busca a Deus com sinceridade para ser perdoado. Esta é a diferença crucial que faz todo sentido na vida nossa, né? Com remorso, você faz atitude que não vai resolver o problema do seu erro. Com arrependimento, você se aproximando de Deus, com sinceridade, com coração puro, Ele com certeza irá nos perdoar e nos restaurar. Pedro foi uma pessoa restaurada e foi muito usado por Deus depois. Judas não, Judas achou que a solução era fugir do problema e ele se suicidou. Ele se suicidou. Então, e agora vem outra pergunta, o que leva uma pessoa, por que Pedro teve essa atitude de arrependimento e Judas não? Qual é a diferença? E foi isso que nós discutimos nessa mensagem, nesse estudo que teve aqui em casa, e que cada um deu a opinião, e no final eu dei a minha. Eu acho que, não porque eu estou certo, porque isso é bíblico, eu acho que a minha é bem condizente do porquê. Claro que a gente não sabia as intenções do coração de Pedro e Judas, mas é uma resposta mais apropriada. Por que arrependimento em Pedro e em Judas não? A Bíblia não diz claramente o porquê, mas ela nos dá algumas respostas. E a resposta principal para essa pergunta, para mim, está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no mesmo texto, né, no mesmo capítulo, onde que Pedro é repreendido por Jesus
e contra aquilo que Jesus estava falando que ia acontecer na vida dele. Mas antes, Jesus andando com seus discípulos, e Jesus ouviu os seus discípulos conversando sobre ele, falando assim, olha, falavam de Jesus, e Jesus falou assim, porque as pessoas estavam comentando de Jesus naquela época, Jesus estava se tornando muito famoso, e os discípulos estavam comentando isso, que cada um falava algo sobre Jesus. Aí Jesus fala assim, olha, o que eles estão falando sobre mim? E os discípulos respondem assim, uns falam que o Senhor é João Batista, que é o Elias que voltou, que é um grande profeta. Seus discípulos, porque é para os seus discípulos que interessava a Jesus a resposta de quem ele era. E Jesus vira para ele e fala assim, mas vocês, o que vocês pensam sobre mim? E Pedro faz aquela declaração que é a chave de tudo para mim, para arrependimento. Ele olha para Jesus, não vê Jesus, apesar de ser humano, ele vê em Jesus ali o Filho de Deus. Ele fala assim, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que pode salvar a alma do homem do inferno, tu és aquele que nós devemos chegar com sinceridade e pedir perdão. E Jesus dá uma resposta para Pedro que serve para todos nós. Bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foste carne nem sangue que revelou isto, mas o Espírito do Senhor. Então essa foi a diferença de Pedro para Judas, para ele ter arrependimento. Pedro andava com Jesus, Judas também andava. Mas para Judas, Jesus era o quê? Era um homem que tinha poder, que fazia milagre, mas era um homem comum, era um herói comum. E Jesus não é um herói comum, ele é o Filho de Deus, ele é mais que um herói comum, ele é o próprio Deus. Ele derramou seu sangue por mim e por você para que nossos pecados fossem perdoados. E Pedro, desde o início, ele andava com Jesus e ele entendia isso, por isso ele fez aquela revelação. E só o Espírito Santo pode revelar essa coisa em nosso coração. Jesus é Deus, ele é o próprio Deus, ele não é um Deus menor, ele é Deus e somente ele pode perdoar pecado. Por ele ser Deus, ele pode perdoar pecado. E então, essa foi a diferença crucial para Pedro se arrepender. E eu quero finalizar que às vezes passa despercebido. A Bíblia tem várias coisas que passam despercebido para nós, para provar isso, que isso é que faz toda a diferença. É isso que Deus quer que nós entendamos, que o perdão ele só vem com arrependimento, mas não é um arrependimento que se você quer fugir das consequências dos seus erros, mas um arrependimento que te leva até Ele. E nós chegamos até Ele através da fé em Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 21, Jesus apareceu muitas vezes para os discípulos no mar, né, em relação porque a maioria deles eram pescadores, Pedro era pescador, João era pescador, a maioria de seus discípulos vivia a pesca. E nessa última aparição de Jesus, depois que ele foi ressurreto, nós sabemos que os discípulos estavam ali todos tristes, e eles estavam ali tentando pescar, e tentaram pescar a noite toda e não viram nada. De manhã, pela manhãzinha, eles encontraram com Jesus, e aí vocês sabem a história. Jesus falava, vocês pescaram alguma coisa? E até então eles não tinham reconhecido Jesus. Falei, não, nós tentamos a noite toda e não conseguimos nada. Jesus lança a rede para o outro lado. E aí há um detalhe ali, quando eles lançam a rede sai lotada de peixe, que está ali, você nunca prestou atenção, mas está ali assim, eles lançaram a rede e saiu uma quantidade grande de peixe. Exatamente, lá fala, exatamente 153 peixes. Por que nos outros milagres da pesca não aparece o número de peixes nesse momento? Que Jesus aparecia para os seus discípulos que estavam ali abatidos. Nos é relatado ali o número de peixes, 153 peixes. Por que esse número está ali? Muitas pessoas às vezes leem isso ali e passa despercebido, né? E quando eu faço essa pergunta, pode aguçar a sua curiosidade. Sim, por quê? Na Cabala é uma ciência, vamos dizer assim, uma religião, vamos dizer assim, judaica. As palavras todas têm um valor numérico. Todas as letras, as letras têm um valor numérico. E pelo esse valor numérico, eles criam coisas místicas. E é interessante que alguém um dia teve curiosidade. Pegou a palavra Ani Elohim. E essa palavra Ani Elohim, o valor numérico dela, quando vai colocando valores sobre todas as letras, sobre A, sobre N, sobre I, sobre E, sobre H, sobre O, e sobre I de novo, sobre M, sobre H de novo, Ani Elohim, dá o valor numérico 153. Exatamente 153. E aí você vai entender que o maior milagre ali não foi pela ordem de Jesus, eles lançar a rede e fazer uma grande pesca, mas entrarem naquela rede somente 153 peixes.
porque isso seria uma lição para nós hoje e para você entender quem é Deus. O que significa a palavra Ani Elohim? Eu sou Deus. O que Jesus está dizendo para mim, para você, para todos que possam estar ouvindo essa mensagem? Ele não é um herói qualquer. Ele é Deus. Ele é o único que pode perdoar pecado. Ele é nosso Salvador. E Pedro, quando ele andava com Jesus, ele entendeu isso desde o princípio. E quantas pessoas estão andando com Jesus e têm a atitude de Judas? O que é a atitude de Judas? De ser traidor? Não, de não reconhecer que Jesus é Deus, ele é o Salvador. Mas que achar que não são uma religião. Judas achava o seguinte: é mais uma religião que eu vou seguir aqui, porque esse homem faz sinais, esse homem faz milagres, então eu vou seguir mais uma religião. Se não der certo. E quando ele traiu Jesus, a ficha dele caiu, que ele tinha traído o verdadeiro Deus. Mas ele, por não reconhecer, e às vezes endureceu o coração, ele tomou aquela atitude. Então que nós possamos nessa manhã refletir que há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Nós podemos cometer erros e vamos cometer erros, mas a Bíblia fala que Jesus, o Deus Jesus, ele é nosso advogado fiel, que pode nos purificar e nos perdoar de todo pecado. Mas nós devemos chegar até ele, com o coração sincero, sabendo quem ele é. Ani Elohim, eu sou Deus. E ao valor numérico de 153. Então essa foi a diferença crucial entre Judas e Pedro. Pedro foi salvo, porque ele entendia que ele andava com Jesus, que é Deus. Judas era só mais um grande homem, só mais uma religião que estava seguindo. E quantas pessoas estão assim hoje? Que nós possamos tomar uma atitude de não seguir uma religião, mas entender que no cristianismo você está seguindo e andando com o próprio Deus. Religião é o homem se esforçando para chegar até Deus. E o exemplo mais claro disso é na Torre de Babel. Deus manda a humanidade se espalhar sobre a terra e o que o homem faz? Ele começa a fazer uma torre para chegar até o céu e diz assim: eu vou chegar até o céu. Isso é religião, é o esforço humano para chegar até o céu. O que é cristianismo? É Deus descendo do céu para chegar até nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Então que nós possamos tomar uma atitude de arrependimento genuíno, nós que dizemos que andamos com Jesus, e não atitude de remorso. Porque remorso traz a morte, arrependimento traz vida. Fica com Deus, Deus te abençoe, espero que essa mensagem tenha abençoado você, porque ela nos abençoou muito naquela noite que nós trouxemos esse tema aqui. Arrependimento e remorso são totalmente diferentes. Fica com Deus.